Variáveis e comandos do PHP. Então, hoje no nosso curso de PHP moderno, eu estou trazendo para vocês aí um vídeo que vai mostrar para vocês o conceito aí de variáveis e dar uma introdução às principais tipos de variáveis no PHP e como utilizá-las aí no seu programa. Olá, seja bem-vindo à classe final. Meu nome é Gleison e hoje eu estou trazendo para vocês aí mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno, curso completo de PHP moderno. Se gostar da aula, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, já ativa as notificações. E hoje eu vou falar para vocês sobre variáveis, né, sobre os tipos de variáveis aí do PHP e alguns comandos básicos para a gente poder começar aí a trabalhar com a nossa linguagem PHP. Então, vamos lá para o código para vocês poderem ver. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto. A gente vai começar a trabalhar aí com o PHP e com as variáveis. Eu vou dar uma breve introdução para vocês aí o que é uma variável, tá? Então, deixa eu limpar aqui minha tela. Então, basicamente, o que é uma variável? Uma variável é uma caixinha na memória onde o programa guarda as informações, tá? Então, todo programa de computador, ele precisa guardar informações. Então, por exemplo, eu vou fazer uma calculadora. Uma calculadora, ela precisa guardar o número que eu estou fazendo. Então, por exemplo, 1 então eu quero somar, por exemplo, 1 mais 1. Então, eu pego 1. Onde que eu vou guardar esse 1 que a pessoa digitou? Eu vou vir aqui em uma das minhas caixinhas e vou colocar o 1. Ah, é 1. Então, é 1 mais 3. Onde que eu vou guardar esse outro 3 agora que a pessoa digitou? Eu vou vir aqui em uma outra caixinha e vou colocar o 3. Ah, 1 mais 3 é igual a 4. Então, onde que eu vou armazenar o resultado dessa minha conta? Eu vou armazenar aqui em uma outra caixinha. Então, basicamente, todo programa ele precisa ter variáveis. Variáveis é o pilar da programação. O que eu gravo numa variável? Como o próprio nome diz, tudo aquilo que pode mudar. Então, por exemplo, eu estou com essa minha tela aberta. O tamanho da tela é variável. A posição da tela é variável. A cor da tela é variável. O menu do Windows, quando eu passo o mouse aqui, ó, é variável. Ó, o desenho muda. Quando eu clico, o menu abre ou fecha, é variável. Os itens que eu tenho aqui dentro do menu, eles podem mudar, então eles são variáveis. Então, basicamente, tudo que pode ser alterado é uma variável. E cada variável, ela é de um tipo. Então, por exemplo, 1, 3 e 4, elas são variáveis numéricas. Então, eu tenho aqui um tipo de variável que é uma variável numérica. Se eu tivesse escrito um texto, por exemplo, olá, seja bem-vindo ao canal. Esse texto, ele também está dentro de uma caixinha na minha memória, certo? Esse texto, ele não é numérico, ele é do tipo texto, certo? Então, aqui eu tenho uma variável do tipo texto. Eu tenho, por exemplo, uma variável que pode ser da seguinte forma. O menu do Windows, aqui, está aberto ou está fechado? Ele está aberto nesse momento? A minha variável, ela pode ser sim, ou ela pode ser não. Certo? Então, reparem que eu tenho tipos diferentes de variáveis. Eu tenho numéricas, eu tenho do tipo texto, eu tenho variáveis do tipo sim e não. Ou seja, ela só pode ser um ou outro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Reparem que essas minhas variáveis de cima, elas são numéricas, porém, elas não têm vírgula. Então, elas são numéricas inteiros.
Então, são variáveis de número que só tem número inteiro. Mas pode ser que eu precise, em algum momento, armazenar outro tipo de variável que seja, por exemplo, assim, ó, 1,2, 3,4, 4,95, certo? Essas variáveis são números? Sim, mas elas não são números inteiros. Elas são números decimais, certo? Então, veja que eu tenho, basicamente, tipos diferentes de variáveis, tá? Esses tipos de variável, então deixa eu até mudar aqui o meu layout, tá? Então, basicamente, por que eu preciso saber os tipos das variáveis? Porque eu não consigo, por exemplo, pegar um texto e colocar numa variável que só deveria receber número, certo? Então, você tem que, na hora que você cria um programa, você precisa escolher o tipo certo de variável, que é para você poder colocar as coisas no local certo. Se você tem uma variável que só aceita número, você só pode pôr número, você não pode vir aqui e colocar uma coisa que não é número. Se você tem uma variável que só pode ser número inteiro, você não vai conseguir colocar um quebrado. O que vai acontecer se você colocar um número quebrado? Ele não vai caber, não vai dar certo. Se eu tenho uma variável que ela é sim, não, eu não posso vir aqui e colocar um texto. Eu não posso vir aqui e colocar um número decimal. Então, basicamente, esses são os tipos que a gente chama de primitivos de variáveis, que são os tipos mais básicos que o computador consegue lidar. Essas variáveis numéricas inteiras, a gente costuma chamar de int. Então, você vai ver essa nomenclatura. É uma variável do tipo int. Uma variável do tipo int é uma variável aí que ela armazena um número inteiro. As variáveis que são de números decimais, a gente costuma falar que elas são do tipo float. Então, variáveis que têm vírgula, mesmo que seja 4,0, são variáveis do tipo float. Variáveis do tipo texto, né, que elas servem para armazenar texto, a gente fala que elas são variáveis do tipo string. Então, variáveis do tipo string são variáveis que armazenam texto. E as variáveis que são do tipo sim ou não, a gente fala que elas são variáveis do tipo booleanas, né? É um tipo que só aceita sim ou não. Então, isso daqui são os tipos primitivos de variáveis. Existem algumas linguagens que têm alguns outros tipos adicionais. Então, por exemplo, tem linguagem que tem o int, aí tem o int 16, tem o int 32, tem o int 64. Tem variável que tem linguagem que tem o tipo string e tem o tipo char, né, que é para apenas quando eu quero gravar uma única letra, por exemplo, eu poderia gravar numa variável do tipo char. Então, dependendo do tipo da linguagem, ela pode ter mais tipos ou menos tipos. O que esses tipos, então, eles influenciam? Por que uma linguagem iria querer ter mais tipos? Porque, tá vendo aqui, essas variáveis, elas são caixinhas em memória. Cada caixinha tem um tamanho. Então, uma variável do tipo inteiro, ela tem um tamanho. É uma caixinha de um tamanho específico na memória. Uma variável do tipo float, ela tem um tamanho na memória, ou seja, ela gasta uma quantidade de espaço em memória. Então, algumas variáveis são menores ou maiores do que outra. Por exemplo, as variáveis do tipo booleanas, elas são bem pequenininhas, porque ela só pode ter dois valores, ela só pode ser sim ou não. Certo? Então, elas são pequenininhas. Eu consigo usar bem pouco espaço na memória para poder gravar uma variável do tipo booleana. Já uma variável do tipo numérica inteira, existe dentro de cada linguagem de programação o número máximo que eu posso gravar nessa variável. É um número que vai desde um número negativo
né, menos um valor até um valor máximo. Esse valor muda de acordo com cada linguagem, com cada sistema operacional. Então, na aula passada a gente falou que tinha sistema operacional de 32 ou 64 bits. Esses sistemas também alteram, né, em muitas linguagens, o tamanho máximo de cada caixinha. Mas vamos supor que a minha caixinha do tipo inteiro ela tenha esse tamanho. Então, cada variável do tipo inteiro ela tem esse tamanho. Por que ela tem esse tamanho todo? Porque ela precisa gravar número grande, né? Preciso gravar, por exemplo, 1 trilhão, 1 bilhão dentro de um número. Então, ela precisa ser grande o suficiente para que eu possa armazenar o meu número inteiro. Número decimal, mesma coisa. O número do tipo float costuma ser, inclusive, maior, né, do que o tipo inteiro. Então, eu preciso de uma caixinha maior aí para armazenar. Vou até apagar uma dessas minhas caixinhas. Eu preciso de uma variável maior para poder gravar um número float. E uma variável do tipo texto? Bom, um texto eu não sei o tamanho que ele tem. Pode ter um texto pequeno, pode ser um tamanho grande. Então a caixa de texto, ela geralmente tem a característica que ela vai aumentando. Conforme eu vou digitando um texto maior, ela vai ocupando mais espaço em memória. Então isso é o... Então quando você escolhe uma variável, você tem que escolher. Porque se você escolher o tipo errado, você não consegue gravar a informação lá. E, além disso, cada tipo consome uma quantidade diferente de memória. E isso, na programação, importa, para que você não fique desperdiçando memória. Como eu comentei, existem linguagens que têm outros tipos. Então, por exemplo, uma linguagem que tenha lá um int 64. O que é um int 64? É uma variável int muito maior do que uma variável int 32. Então, é como se ela fosse, por exemplo, desse tamanho aqui. Ó. Então, essa, por exemplo, seria uma variável int 32, essa seria uma int 64. E essa primeira, por exemplo, ela seria uma int 16. E aí, por assim por diante. Então, cada linguagem ela vai ter suas características. O PHP, ele não tem esses outros tipos adicionais. Então, ele vai ter basicamente esses tipos. Assim, as variáveis do tipo inteiro, as variáveis de ponto flutuante, que a gente chama, né, que são as floats, as variáveis do tipo texto e as variáveis do tipo booleanas. Então, com isso em mente, vamos para o código para a gente poder ver elas funcionando. Então, vou criar um arquivo aqui, index.php. Vou definir aqui, iniciar meu script. Como que eu declaro uma variável no PHP? Sinal de dólar, e aí eu vou colocar o nome da minha variável. O nome da variável, ele pode ser um underline e uma palavra, ou pode ser o sinal do dólar e uma palavra. Ou pode ser o underline, uma palavra, ou pode ser assim, uma palavra. Opa, deixa eu colocar aqui. Underline, outra palavra. Pode ser assim também. O que eu não posso fazer é ter uma variável com número. Então, variável 1 não vai funcionar. 1 barra underline qualquer coisa. Não funciona. Então, variáveis no PHP são declaradas com sinal de dólar, seguido de uma letra ou um underline para poder definir o nome. Cada variável ela tem que ter um nome. Geralmente, nós trabalhamos com variáveis com nomes em inglês. Mas isso é uma questão de projeto. Né? Então, se você tiver um projeto que as variáveis são em português, use português. Se você estiver trabalhando em uma variável que seja em inglês, use em inglês. Outra coisa, a gente geralmente não coloca acentos, né? Então, eu não vou ter aqui, por exemplo, uma variável coração com acentos. É possível de utilizar? Até é, mas a gente costuma não utilizar por convenção. Então, a convenção é não utilize acentos em variáveis. Variáveis sempre sem acentos. E aí vale também a questão, né, da forma com que você escolhe o nome. Então, você pode colocar... existe um tipo de nomenclatura, né, que a gente chama de snack case, né?
Então, basicamente, eu quero criar assim, por exemplo, número de visualizações. Aí, visualizações. Eu posso fazer dessa forma. Esse daqui, opa, deixa eu só tirar aqui o acento. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com uma variável que está seguindo um padrão chamado snake case, né? Ou seja, é tudo em minúsculo e eu separo as palavras por underlines, certo? Existe outra forma de se fazer chamado camel case. Então, existe outra forma aí de você dar nomenclatura que a gente chama de camel case. O que é o camel case? Significa que a primeira letra vai ser sempre minúscula e quando eu for criar, né, uma palavra que tem uma variável que tenha múltiplas palavras, né? Então, por exemplo, o número de visualizações, a segunda palavra maiúscula e todas as outras palavras também vão ficar com a primeira letra em maiúsculo. Então, veja, ó, vou até refazer aqui. Ó. Então, eu tenho aqui snake case, certo? Vou até colocar um comentário aqui. Então, como coloca comentário no PHP? Comentário de uma linha só, 2 barras. Tudo em minúsculo com underline. Esse é o snake case. Quero trabalhar com camel case. Então, primeira letra em minúscula, segunda e restante das outras letras, né, das outras palavras, a primeira sempre em maiúsculo. Então, primeira letra minúscula, primeira letra das próximas palavras maiúsculas. Então, aí a gente tem o outro tipo que é o Pascal Case. Então, que é todas as primeiras letras em maiúsculo. Todas as primeiras letras em maiúsculas. Então, basicamente, nós temos esses padrões aí de nomes para variáveis. Então, quando você estiver usando num projeto, mesma coisa, segue o padrão do projeto. Projeto usa Snake Case, então use Snake Case. Se usa Camel Case, use Camel Case. Se usa Pascal Case, usa Pascal Case. Então, não vai fazer aquelas misturas aí, né, de código. O que mais que a gente tem aqui para entender? Como que eu declaro, né, as variáveis, a gente já viu. Agora, como que eu coloco um valor nessa variável? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a variável idade. Eu vou colocar aqui um sinal de igual e aí eu vou colocar o número. Então, dessa forma, eu estou criando uma variável, certo? Estou atribuindo para ela um valor. Então, como que eu coloco um valor dentro de uma variável? Sinal de igual. Como que eu vou criar aqui uma outra variável, por exemplo, texto? Seja bem-vindo ao curso. Certo? Então, essa daqui é uma variável do tipo texto, certo? Então, como que eu atribuo o valor para ela? Crio a variável igual e dentro de aspas eu coloco aí o meu texto. No PHP existe a possibilidade de colocar aspas duplas ou você pode colocar entre aspas simples. Depois, mais para frente, eu vou explicar a diferença entre você colocar aspas simples e aspas duplas. Porém, para o nosso exemplo, para que você crie uma variável do tipo texto, pode ser dessas duas formas. Ou com uma aspas ou com duas aspas. Funciona. Como que eu crio uma variável com vírgula? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma variável que tenha números com vírgula. Então, como que eu faço um número com vírgula no PHP? Eu utilizo ponto. Lembrando, o PHP é uma linguagem não é brasileira e, portanto, a gente segue o padrão americano. O padrão americano é com ponto
no lugar de vírgula. Como que eu crio uma variável daquele do tipo sim ou não, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui... aceitou os termos. Eu simplesmente venho aqui e coloco o valor. Então, basicamente, eu tenho aqui essa variável. Se eu passar o mouse, ela é do tipo int, tá vendo? O próprio PHP, ele já decide para a gente o tipo. Eu passo o valor para ele, o PHP olha para esse valor e aí ele automaticamente converte ele para uma dessas variáveis aqui. Então, eu pus aqui um valor numérico, certo? Sem ponto e vírgula. Ele já entendeu que isso é um int. Eu coloquei aqui um texto entre aspas. Ele já definiu aqui para mim que isso é uma string. Eu coloquei um número com ponto aqui, ó. Ele automaticamente entendeu que é um float. E eu coloquei uma variável aqui que tem um valor true, que é verdadeiro, que seria o sim daqui. Ou ela pode ser false, que é o valor não que eu tenho aqui. Então, quando eu coloco aqui, automaticamente ele já entende qual é o tipo. Então, o PHP ele é uma linguagem que ele tem tipagem. Então, ele é uma linguagem com tipagem, que a gente fala. Uma linguagem fortemente tipada. Porém, ele tem uma tipagem dinâmica. Então, eu não preciso vir aqui e dizer isso é um inteiro. Eu coloco o valor e ele já automaticamente pega aquele valor e entende que aquilo é um inteiro. Então, essa é uma das vantagens do PHP. Existem outras linguagens, por exemplo, o Java, o C#, onde eu preciso dizer se a variável que eu estou criando é do tipo inteiro, se ela é do tipo booleano, se ela é do inteiro 64 e assim por diante. Isso não é necessário no PHP. Tá? Eu posso simplesmente colocar. Depois, na próxima aula, a gente vai ver que existem alguns pequenos probleminhas com relação a essa forma de você fazer, né? Então, se eu vou colocar essa variável desse jeito aqui, né? Eu vou jogar o 18 aqui dentro. Dependendo do que eu coloco aqui, pode acontecer alguns probleminhas, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui dentro desse texto 18, né? 18, será que o PHP vai entender isso daqui como número ou ele vai entender isso aqui como um texto? Né? Então, existem alguns pontos aí que a gente precisa ficar de olho, porque o PHP também, apesar dele ter essas tipagens, né, que são dinâmicas, às vezes ele pode acabar se confundindo, ou se você não souber como ele funciona, você acabar criando um código aí que traga algum problema no futuro, tá? Mas então vamos deixar assim por enquanto. E por último, para finalizar aqui, como que eu coloco comentários aí no meu código em PHP? Basicamente, 2 barras, eu coloco um comentário em linha. Esse comentário pode ficar, né, normal aqui na linha, ou ele pode ficar aqui, ó, depois do ponto e vírgula, né, aqui em cima, qualquer lugar que eu quiser colocar o comentário dessa forma, né, depois do comando, no final da linha, eu posso colocar. Ou eu posso colocar um comentário de bloco, né? Então vamos supor que eu quero comentar todas essas linhas aqui, ó. Então eu venho aqui na linha de cima, coloco barra asterisco, e onde eu quero que termine o comentário, asterisco barra. Tudo isso daqui agora é um comentário. E aqui eu posso colocar outros valores aí dentro do meu script. Então, basicamente, comentário, 2 barras, comentário em linha, barra asterisco, asterisco barra, comentário de múltiplas linhas. Tá legal? Então, basicamente, essa aqui é a aula de hoje. Então, na próxima aula a gente vai ver aí um pouco mais a respeito das variáveis aí do PHP e como que o PHP entende essas variáveis, né? O que vai acontecer e como que a gente consegue fazer algumas operações matemáticas com essas variáveis, tá? Para a gente poder entender o funcionamento aí do PHP. Legal? Então, se gostou do vídeo, comenta, deixa seu curtir, se inscreve no canal e até a próxima aula.